ouviram o ditado, meus amigos? Quanto mais mexe, mais fede. Inácio achou que ele iria estribuchar, que o chanceler alemão iria pedir desculpa para ele, pedir desculpa por ter colocado a verdade sobre essa flop fracassada ao custo de bilhões de reais que teve aqui no Brasil. Pois bem, tanto o porta-voz, tanto o chanceler reafirmaram que não devem desculpas nenhuma. Pelo quê? Por ter falado a verdade. Ele falou que o país dele é bonito e que ele não via a hora de chegar na casa dele, chegar no país dele. Eles querendo comparar Berlim com Belém. Não tem cabimento um negócio desse, é lógico. Inácio iria contratar a Globo de novo para poder tentar passar pano. E a fala, tanto do porta-voz quanto do chanceler, piora ainda mais as coisas. E Inácio, desesperado, pedindo grana dos países de fora, tá tentando vender o Brasil de todas as formas. Porque é lógico, ele sabe que o ano que vem ele não vai estar mais. Não vai estar. Né? Então tá tentando ver o que ele consegue pegar até lá. Vamos soltar tudo aqui, maceta o dedinho no like, notícia, informação, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Gente, eu tô passando aqui, antes de começar, em vários vídeos, esse produto aqui, o Slim Fever. Eu perdi 18 quilos. Devo ter perdido até mais agora, né? Já faz uma semana e meia que eu não vou pesar. Em menos de 2 meses, né? Em um mês eu perdi 10 quilos. Em quase 2 meses agora já foram 18 quilos. A gente às vezes tem aquele hábito, né? Eu coloco sempre às vezes, sobra o negócio do menino, sobra o negócio da esposa, sobra, né, um negócio da esposa, você vai lá e come, né? Eu tinha chegado já a 105 quilos. 105 quilos, né? Tô mostrando as imagens para vocês aqui, é de meses atrás, tá? E uma seguidora nossa aqui acabou me aconselhando esse produto. Eu entrei em contato com o pessoal, tal, né? E tô colocando aqui à disposição, porque eu tomei, né? Ajudou bastante, principalmente que a gente tem que fazer todo aquele planejamento para emagrecer e tal, às vezes é complicado, correria do dia a dia, me ajudou bastante. Então você que tá precisando aí, né, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Fever. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou, roupa que já não servia mais, eu mostrei o exemplo da calça aquele dia, gente, olha essa aqui, também, todas, e essa bermuda também não estava servindo nenhum, não estava servindo, né? O Slim Fever ajudou bastante, a gente perde medidas aí de maneira rápida, né? Lógico, também a pessoa tem que ter um pouquinho de força de vontade, mas eu tenho certeza que todos vocês aí que têm um objetivo, né, vai ter também. Auxiliou bastante. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui, você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa, gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou, eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Às vezes a gente fica numa situação difícil, né? A gente quer emagrecer, muito difícil, esse produto ajuda bastante, costumo dizer. É o Mounjaro natural, nada de injeção, essas coisas, nada. Slim Fever vai ajudar você a conseguir perder medidas. O pelego tá tão desesperado, ele quer dinheiro, quer grana. Porque se é uma coisa que absolutamente todo mundo sabe, né? O sujeito vive de dinheiro fácil. Foi assim que ele construiu toda a corrupção causada aqui no Brasil. E olha o desespero do sujeito aqui, ó. E nós respeitamos a soberania política, ideológica, territorial e cultural, né, de cada país. Não queremos impor nada. Queremos apenas dizer, é possível. E se é possível, vamos tentar construir juntos. Por isso, eu estou feliz. Estou feliz. Eu estou tão feliz que um dia haverei de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria. E de que o desenvolvimento verde é necessário. Esse cara é um borricoto gigantesco. Todo mundo viu óleo diesel sendo queimado em todas as cercanias da flop, indo até para os lençóis freáticos lá em Belém. Toda aquela
barbaridade, alagamento, urubu, falta de infraestrutura. Porque é óbvio, gente. Todo mundo sabe que Helder Barbalho está preocupado com Pará. Tá de brincadeira. E muito menos esse sujeito. Aquele fala claramente, ó, estamos aqui para cuidar da floresta, mas vocês têm que dar dinheiro para a gente cuidar das florestas. A Alemanha entendeu o que está acontecendo aqui, não quis dar R$1. A Inglaterra entendeu também, não quis dar R$1. Os Estados Unidos nem representante aqui veio, assim como a China, que também não vai dar nenhum centavo para o pelego. Gente, os caras chegaram aqui, viram aquela total falta de infraestrutura, uma cidade que mais de 80% das pessoas não tem esgoto tratado, e falou assim, peraí, o cara quer dinheiro e não cuida da própria cidade, que o cara faz um evento desse de nível global, tá de brincadeira. A Globo, né, antes de eu passar, a Globo tentou, para aliviar a barra do Lula, fazer uma reportagem. Olha, o chanceler falou, né, mas o ministro alemão, encontraram um ministro alemão elogiou o Brasil após a crítica do chanceler. Aí o cara fala, pena que não poderia ficar mais tempo, tal, para ver se diminuía, né? Ministro do Meio Ambiente da Alemanha disse que o Brasil é um país maravilhoso, lamentou não poder ficar mais tempo na COP. Ou seja, é maravilhoso, mas o cara não quis ficar mais nem um minuto a mais aqui. Nem um minuto a mais. É maravilhoso, não, mas eu tô a pena que não dá para me ficar mais tempo, tal, né? É desse jeito que são as coisas. Que o Brasil é maravilhoso, com toda certeza. Quem destrói o país são esses nefastos políticos. Inácio desesperado, quero grana, manda grana aqui porque a gente vai cuidar da floresta. Manda os dólares e os euros para cá, que eu vou cuidar da floresta muito bem. Eu acho que eles bateram a capivara do Lula, deram um Google ali, quem é Lula? Bateu ali, quem que é Inácio? Pegaram e tomaram uma surpresa gigantesca. O quê? Esse cara que já foi preso roubou tudo isso. Petrobras, mensalão, e agora esse escândalo mais recente, manifestações aqui na porta da COP de índio, de pessoas insatisfeitas por pagar imposto e não ter nenhum pingo de infraestrutura. A gente vai... Esses países são sérios, meus amigos, são sérios demais. Eles não vão socar dinheiro do contribuinte deles aqui em coisa que não vai ter retorno, e é óbvio, né? E outra coisa, essa história de vender floresta, vender as coisas aqui do Brasil, né? Imagina, você vai investir, às vezes, uma grana em um negócio, você vai querer retorno. O Lula está fazendo isso aí para que essas ONGs picaretas que tem lá na Amazônia, de picaretas, né, consiga fazer uma base para ele internacional de apoio. Esse é o fato. E o chanceler aqui, ó, fez papapum, né? Primeiro foi o porta-voz, que veio a público. A porta-voz do governo da Alemanha disse que o chanceler não vai se desculpar por falar a respeito de Belém. Não para ambas as perguntas, disse ele, quando perguntado se iriam se desculpar e se isso afetava as relações com o Brasil. Die Bemerkung bezog sich im Kern auf den Wunsch der Delegation nach einer sehr anstrengenden Nachtflug und einem langen Tag in Belem auch die Rückreise wieder anzutreten. Und wenn der Bundeskanzler sagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt, heißt das nicht, dass andere Länder nicht auch sehr schön sind. Aber ich glaube, dem deutschen Bundeskanzler steht es ganz gut an, wenn er Deutschland auch als eines der schönsten Länder der Welt bezeichnen darf. Zusatz? Darf ich nochmal nachfragen? Das war jetzt aber noch keine Antwort auf die Frage, ob A, er sich entschuldigt, wozu er aufgefordert worden ist, und B, ob Sie einen Schaden in den Beziehungen sehen. Zweimal nein. Não para ambas as perguntas. A um primeiro momento, quando a gente vê essa situação, parece, nossa, o cara tá humilhando o Brasil, o nosso país. Gente, não vou nem falar o que eu penso sobre esse sujeito aqui há anos. Vivia batendo no presidente Bolsonaro porque o Bolsonaro não cuida do meio ambiente. Devastação, destruição total. Esse cara aqui. Que ele tá indignado, ele tá triste aí porque a Globo não escolheu ele para ser o substituto do Bonner. A Globo rapou com ele. Não escolheu. Vai ficar aí na Globo News mesmo, falando borracha aí com o André Assad e esses pelegos que tem aí. Aqui no Jornal Nacional. Colocou o tralho no lugar dele. Ele ficou indignado. Ele achava que ele iria assumir
a bancada do Jornal Nacional no lugar do Bonner. Não foi o que aconteceu. Então agora ele vira uma espécie de, né, serviçal de Lula. Tem que ficar toda hora defendendo. Chamou o chanceler da Alemanha de nazista, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O risco da extrema-direita... Não, o cara virou extrema-direita também. O cara virou extrema-direita. Nem direita o cara é. Acho que é centro lá na Alemanha. Não, mas o cara virou extrema-direita. Tudo, cara, que perversidade. Identificada com o neonazismo. Ó. E que tem esse discurso. Ainda enfrenta, e isso é uma sombra naquele país, o risco da extrema-direita identificada com o neonazismo. O picareta. Picareta. Isso é um picareta. Para falar um absurdo desse, envergonhar a sociedade brasileira. Foi a sua jornalista aí, cara. A sua jornalista que alguns meses atrás, quer falar de nazismo, que estava desejando a morte de judeus, meu caro. Foi ela que falou abertamente. As bombas caem em Israel, não matam ninguém. Nenhuma mortezinha aqui, nem outra ali. Não mata ninguém. As bombas caem em Israel e ninguém morre. E você tá querendo acusar os outros disso aí, porque o cara é alemão? É de uma perversidade, até para um sujeito desse, o bonequinho de ventríloco do Lula. Até pro bonequinho de ventríloco do Lula. O cara tá tão indignado de não ter sido escolhido pro Jornal Nacional que deixou ele maluco desse jeito. Você acha que isso aqui cuida de meio ambiente? A Globo entrega uns trocentos prêmios para ele, ó. O jornalista do meio ambiente, o jornalista não sei o que, tal. E ele acha mesmo que é tudo isso. O ano passado a gente viu o estado de São Paulo inteiro tomado pelo fogo. Alguns dizem que foi até ação do PCC criminosa para poder tentar fazer com que donos de usina entregassem, né, as usinas pro crime. Pergunta se esse pelego falou alguma coisa. Estava acontecendo pelo Brasil inteiro. E ainda está, né, em muitas regiões. É um ordinário. Aí até o chanceler também respondeu. Foi perguntado diretamente se ele via se desculpar. Se ele vai encontrar com o Lula G20. Eu disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo. E acho que o presidente Lula provavelmente também vai ter que aceitar isso. Völlig unbelastet. Ich habe gesagt, Deutschland ist eines der schönsten Länder der Welt und das wird vermutlich auch Präsident Lula so akzeptieren. Ele vai ter que aceitar isso. Foi extremamente educado. Não, estou ansioso para encontrar o Lula, extremamente educado, mas é isso. Se resume a isso. Pelego aí, essa imprensa nefasta, é um absurdo, né? Compartilha esse vídeo. O cara não cuida nem do próprio evento dele, vai querer brigar com os outros aí por não cuidar, né? Não fazer a parte dele. Tá de brincadeira, né? Maceta o dedinho aí no like. Solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.